Oi, tudo bem? Entre os grandes da literatura, entre os maiores escritores da literatura, muitas vezes há a tentação de criar um universo próprio. E foi exatamente isso que Guimarães Rosa fez em Grande Sertão Veredas. Ele cria um universo com os seus elementos e um universo povoado por uma constelação de personagens. Para começar, os elementos. Do ponto de vista do tempo, o Grande Sertão Veredas, como a gente já viu aqui, ele se situa vagamente na Primeira República, mas sem datas perfeitamente definidas, que ele poderia facilmente fornecer, mas ele propositalmente não fornece, para que a gente fique com a impressão de que esse tempo não é um tempo da história, com H maiúsculo, é um tempo da história que ele conta, não é? É um tempo da narrativa própria do Grande Sertão Veredas. Então a gente fica dentro de uma narrativa completa, com o seu tempo específico, que tem alguma relação com o tempo da história, mas é um tempo próprio, inclusive porque ele é o tempo da memória do Riobaldo. A gente não assiste aos acontecimentos, a gente ouve um relato acerca deles, a gente ouve uma tentativa de ressignificar a vida de um fazendeiro que já foi jagunço, né? E de como ele conta a sua história. Então, para começar, esse tempo é um tempo mítico, embora tenha relação com a história, é um tempo próprio, criado pelo próprio Guimarães a partir dessa memória do Riobaldo. Depois, o outro elemento é o espaço. O espaço do Grande Sertão Veredas, ele é um espaço teoricamente muito bem delimitado. É o norte de Minas, né, o sertão de Minas, uma parte pequena da Bahia, da divisa com a Bahia, e uma parte um pouco maior de Goiás, uma franja de Goiás, né? Existem cidades conhecidas que são mencionadas, não são visitadas pelos jagunços, porque ali eles seriam presos, mas são mencionadas, né? A gente tem Montes Claros, tem Curralinho, que depois em dia é Corinto, a gente tem Januária e muitas outras cidades são mencionadas. Mas efetivamente o sertão também ele é descrito maravilhosamente, as árvores do sertão, o solo do sertão, os pássaros são um elemento importantíssimo que compõe a narrativa, como o Manuelzinho da Croa, por exemplo, que é um verdadeiro símbolo da ternura e do amor existente entre Riobaldo e Diadorim. Mas a gente tem os bacuraus, né? As várias corujas, que são pequenas aves de rapina, que aparecem à noite e já simbolizam um ambiente aí bem mais gótico. A gente tem a onça, que vira e mexe é mencionada, se relaciona à questão da coragem. Então, os animais, até mesmo as formigas aparecem num momento super importante. A fauna é extremamente importante, e a flora também, né? As árvores, as flores, né? Tem uma cena importantíssima da Otacília, que depois se torna noiva de Riobaldo, com uma flor, eu não vou contar aqui não, porque já vai ter spoiler nesse vídeo, eu não quero dar muitos spoilers, né? Alguns são inevitáveis. Então, o espaço, né, e a fauna e a flora, eles são reais, mas ao mesmo tempo eles têm uma dimensão mágica. O rio Urucuia tem uma dimensão mágica para o Riobaldo, né? Quando ele se torna chefe, ao invés de ir atrás do Hermógenes, ele vai para o rio Urucuia como se fosse reabastecer as baterias. Tem uma cena em que um córrego, isso mesmo, um córrego que em mineirês é o corguinho, diz para o Riobaldo, não me atravesse. Ele fala para o Riobaldo. E Riobaldo obedece. Tem as cachoeiras do Rio Pandeiros que cantam, né? Então é uma natureza mágica. Ao mesmo tempo que ela é real, que ela é descrita de forma extremamente detalhada e correta, só em termos de pássaros foram identificadas mais de 80 espécies que são mencionadas no Grande Sertão de pássaros e que foram devidamente identificadas, né? Tem um livro sobre isso, chama Ave Rosa. E
os animais também, os insetos, as plantas, as árvores, tudo isso é muito bem descrito. Rosa conhecia isso muito bem, estudou, procurou, né? Levantar e pesquisar, né? Mas efetivamente esse espaço é mágico. Para dar só 2 exemplos, o liso do Sussuarão, que é uma espécie de deserto intransponível, né? Ele não existe. Não existe nada no norte de Minas e divisa com a Bahia que seja igual ao liso Sussuarão. O liso Sussuarão é um espaço mágico, né? Que ele inventou, inclusive o nome, tem um nome inventado. Tem uma lagoa ali perto, Lagoa Sussuarana, mas ele inventa o liso Sussuarão. E às vezes ele não inventa o lugar, mas ele muda o lugar de lugar. O Jalapão, que existe em Goiás, ele trouxe mais para o sul, para o Reobaldo poder atravessar o Jalapão. Quer dizer, ele brinca à vontade, como diz o Antônio Cândido, é uma obra de realismo mágico, né? E por fim, eu queria considerar nesse universo, né, na riqueza desse universo, do tempo, do espaço desse universo, a constelação de personagens do Grande Sertão. Por quê? Porque a gente tem os personagens principais que, digamos assim, hipnotizam a gente. A gente fica atraído por eles, óbvio. A gente primeiro está pensando em Reobaldo de Adorim e no amor que existe entre eles. Isso é maior que tudo, né? A gente presta atenção nisso o tempo todo, porque isso está ali o tempo todo. A gente tem o Hermógenes, essa figura que teoricamente é um pactário, né? Que fez o pacto com o Demo e por isso leva vantagem na guerra, que é a expressão maior da maldade, né? Da perversidade, né? Uma espécie de psicopata sertanejo, que em certa passagem se diz até que ele tem um diabinho no ouvido e outro no olho para ver e ouvir melhor, enfim. A gente tem os grandes chefes, como o Joca Ramiro, pai de Diadorim, como o grande Zé Bebelo, que vem para acabar com os jagunços, depois acaba liderando os próprios jagunços, né? E os chefes menores, mas muito interessantes, como o Sou Candelário, que achava que ia morrer de lepra, como o João Algoanhá, como o Titão Passos e muitos outros, né? Mas além disso, a gente tem dezenas de jagunços extremamente interessantes, figuras extremamente interessantes, né? Então a gente tem as estrelas maiores, os sóis, como Reobaldo de Adorim, a gente tem estrelas como os chefes, né? E a gente tem uma miríade de personagens médios e centenas e centenas de personagens, digamos assim, menores, façam uma verdadeira poeira de estrelas. Para dar um exemplo, para terminar o vídeo hoje, amanhã eu vou falar de um desses personagens, de um desses que não são personagens centrais, mas que são importantes. Vejam só essa descrição que Reobaldo está fazendo de alguns dos jagunços, companheiros dele, né? Vejam, percebam como é que o Rosa, em uma linha, ele é capaz de criar um personagem, de dar para a gente uma ideia sobre a especificidade daquele ser humano. Deixa eu beber uma aguinha porque a garganta começa Quipes, sujeito ligeiro, capaz de abrir num dia suas 15 léguas, quase 100 quilômetros. Cavalos que haja. Joaquim Beiju, rastreador de todos esses sertões dos Gerais sabente. O Tipote, que achava os lugares d'água, feito boi geralista ou buriti em broto de semente. O Suzarte, outro rastreador, feito cão-cachorro ensinado, boa pessoa. O Queque, que sempre tinha saudade de sua rocinha antiga. Desejo dele era tornar a ter um pedacinho de terra plantadeira. O Marimbondo, faquista, perigoso nos repentes quando bebia um tanto demais. O Acauã, um roxo esquipático, só de se olhar para ele se via o vulto da guerra. Mão de lixa, porreteiro, nunca largava um bom cacete que nas mãos dele era a pior arma. Freitas Macho, grão-mogolense, contava ao senhor qualquer patranha que provesse, e assim descrevia, o senhor acabava acreditando que fosse verdade. Conceiço, guardava numa sacola todo o retrato de mulher que ia achando, até recortado de folhinho de jornal. José Gervásio, caçador muito bom. José de Tirana, filho de um lugar que se chamava Capelinha do Chumbo. Esse sempre dizia que era muito parecido com o tio dele, Timóteo chamado. Preto Mangaba, da Cachoeira do Choro. Dizia-se que entendia de toda a mandraca, ou seja, de todo o feitiço.
E assim há muitos e muitos e muitos. Por isso eu resolvi fazer um dicionário dos personagens do Grande Sertão Veredas. E a partir de amanhã aqui na página eu vou começar a colocar alguns desses personagens, falar sobre alguns dos personagens, tá bom? Valeu, gente, um beijo, tchau!